Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos pois ficar e a Bíblia estudar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi crianças, tudo bem? Como que vocês estão? E aí, vamos continuar aprendendo sobre a Palavra de Deus? Vocês lembram que nós começamos a aprender sobre o Novo Testamento? Lembram que a tia explicou para vocês sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento? Que o Novo Testamento é a partir da vinda de Jesus, a vida dele aqui na Terra. Vocês estão aprendendo, não é mesmo? Na semana passada, a tia Natália falou um pouquinho sobre o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, não é mesmo? E vocês vão aprender sobre todos os livros até o final do ano. Olha que especial! E hoje nós vamos aprender sobre o segundo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos. A tia Natália falou para vocês sobre o livro de Mateus, que Mateus, ele era um discípulo de Jesus, não é mesmo? Que Jesus chamou Mateus para andar junto com ele. Vocês lembram mesmo o que é um discípulo? O que é ser um discípulo? Lembram? Ser discípulo é andar junto e se parecer com o mestre. E quem é o mestre? É Jesus. É aprender com Jesus e cada dia mais querer ser mais parecido com ele. E Mateus era um discípulo de Jesus, certo? E Marcos, que é o livro que nós vamos aprender hoje, Marcos também era um discípulo de Jesus. Ele andava juntinho com Jesus e aprendeu muito com Jesus, viu muitas coisas. E o Evangelho de Marcos, em especial, fala sobre ações de Jesus. O que seria ações? São coisas que Jesus realizou, ações que Jesus fez aqui na Terra. E hoje eu vim compartilhar com vocês 3 ações muito legais. Então presta bastante atenção, que é muito importante, tá bom? Mas antes disso, vamos conversar com o Papai do Céu? Vamos orar, fechar nossos olhinhos e agradecer por esse dia e pedir pelo nosso estudo? Vamos lá então? Papai do Céu, obrigada por mais esse dia, obrigada por mais um dia de saúde, mais um dia que o Senhor está conosco. Agradeço por cada criança que está assistindo esse vídeo, que está aqui querendo aprender mais a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor esteja colocando uma sementinha no coração de cada uma, Senhor, e que essa mensagem, Senhor, fique bem guardadinha no coração de cada criança. Em nome do Senhor Jesus, amém! Amém, crianças? Então vamos começar a aprender sobre o livro de Marcos? Como eu falei, Marcos traz várias ações que Jesus realizou aqui, enquanto ele ficou aqui na Terra. E vamos começar então sobre a primeira ação. Lembra que eu falei que eu vou trazer 3 ações de Jesus? Sim, vamos para a primeira então. A primeira é um milagre. O que será que é um milagre? Vocês com certeza já viram vários milagres que Jesus fez, não é mesmo? E hoje eu vim trazer um milagre muito especial. Milagre é quando acontece uma coisa que não tem como se explicar. Por exemplo, uma pessoa é cega e começa a enxergar. Do nada, uma pessoa é surda e começa a ouvir. Imagina, isso é um milagre. E hoje eu vou contar pra vocês um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que está lá no livro de Marcos. A tia vai ler pra vocês, pra gente ver que tá tudo aqui, ó, na Bíblia. No livro de Marcos, no capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2, do 1 ao 12. A tia vai ler e depois a tia vai explicar, certo? Jesus cura um paralítico. Vocês sabem o que é o paralítico, crianças? Antes da gente começar falando sobre essa cura, paralítico é uma pessoa que perdeu os movimentos das pernas, que ela não consegue andar. Muitas vezes ela fica na cadeira de roda, ela fica em uma cama. E naquela época de Jesus não tinha cadeira de roda, não é mesmo? Então os paralíticos sofriam muito porque eles ficavam o tempo todo deitados na cama, em tecidos. E muitas vezes para eles se locomoverem precisavam de umas 4 pessoas para carregar essa pessoa para ajudar ele aí onde ele queria. Então era uma vida bem difícil, não é mesmo? Então vamos voltar para o nosso texto. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá
e juntou tanta gente, mas tanta gente, que não havia lugar nem do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, então Jesus estava falando sobre Deus, sobre a mensagem de Deus para as pessoas. Trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Lembra que eu falei que precisava várias pessoas carregarem? Então, por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Olha só, tinha tanta gente que não tinha como passar para aquele paralítico ver Jesus. Mas você acha que eles desistiram? Não, então presta atenção. Então, aqueles 4 homens fizeram um buraco em cima do telhado da casa que Jesus estava, e pela abertura desse buraco, desceram o doente, o paraplégico, lá embaixo, até chegar perto de Jesus. Jesus viu que eles tinham fé. Olha só, Jesus percebeu que eles fizeram tudo aquilo porque eles tinham fé que Jesus podia fazer algo diferente. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Olha o que Jesus disse para ele. Então, alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que esse homem está dizendo? É blasfêmia. Sabe por quê, gente? Crianças, naquela época, ninguém podia falar que estava perdoando os pecados, porque a única pessoa que podia perdoar era Deus. E eles tinham pessoas que não acreditavam em Jesus, sabiam disso? Tinha pessoas que não acreditavam. Então, quando Jesus falou que o pecado daquele homem estava perdoado, eles ficavam pensando: mas quem é Jesus para perdoar o pecado? Ele está se achando que ele é Deus? Olha que importante isso. Então, Jesus disse assim: por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua cama e ande? Ou curar ele para ele voltar a andar? Então, Jesus falou assim: vou mostrar a vocês que eu sou Filho de Deus, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então ele virou para o paralítico e disse: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e ande, vá para casa. E será que aconteceu isso? Então o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram admirados e louvando a Deus, dizendo: nunca vi grande coisa assim. Olha esse milagre de Jesus, crianças. Jesus curou o paralítico. Isso mesmo, o homem que não tinha movimento nas pernas. Então, lembra 4 homens que iriam trazer aquele paralítico para Jesus, mas tinha tanta gente que eles não conseguiram. Mas eles tinham tanta fé que eles subiram em cima do telhado da casa onde Jesus estava, fizeram um buraco no telhado, olha só, desceram aquele homem com o leito dele, e Jesus viu que aqueles homens tinham fé, e ele virou para o paralítico e disse: os seus pecados estão perdoados. Mas por que Jesus disse isso? Sabe por quê, crianças? Porque para Jesus, para Deus, é muito mais importante que os nossos pecados sejam perdoados. Lembram que esse era o plano perfeito de Deus? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, não é mesmo? Que nós ficaríamos dodói, poderíamos passar por dificuldades. O paralítico estava passando por dificuldades, não é? Mas que acima de tudo isso, Jesus morreu por nós e ele derramou o sangue dele por nós e perdoou todos os nossos pecados. E naquele momento, Jesus ainda não tinha morrido por nós. Então era muito mais importante aquele paralítico ter o perdão dos seus pecados. Olha que importante. E Jesus disse para ele: eu sou filho do homem e perdoo os seus pecados. Eu sou filho de Deus e eu perdoo os seus pecados. Olha só que forte. E aí as pessoas ficaram: nossa, mas quem ele pensa que ele é? Não é mesmo? E ele até fala: olha, aqui ele fala desse jeitinho: eu, filho do homem. Esse homem está se referindo a Deus, porque ele é Deus, não é mesmo? Jesus, ele tem o mesmo poder, eles são a mesma pessoa. E as pessoas ficavam: nossa, mas quem Jesus pensa que é para sair perdoando os pecados? Então ele provou que ele era filho de Deus, fazendo com que aquela pessoa se levantasse e andasse. Olha que milagre maravilhoso que Jesus fez. Então, essa é a primeira ação que nós vamos aprender hoje do livro de Marcos. A cura do paralítico, Jesus realizando um milagre.
certo? Vamos então para a segunda ação. A segunda ação de Jesus, que fala bastante lá no livro de Marcos, é ele contando parábolas. Sabe o que são parábolas? São uma história, tipo uma historinha, que usa ilustrações, usa desenhos, imaginação, para você entender algo que é da nossa realidade. Como assim? Vamos lá então no livro de Marcos, no capítulo 4. Olha só, lá Jesus conta uma parábola que chama a parábola do semeador. O que é semeador? O semeador é o que joga sementes, o que planta. Não esqueça disso. Então vamos lá, a tia vai ler primeiro, depois a tia vai explicar, igual fiz no outro. Então Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se em um barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Então ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Então foi perdida aquela semente. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque elas não tinham raiz, elas eram secas. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, não produziram nada, não cresceram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziam na base de 30, 60 e até 100 grãos por dia. Então produzia muito. Era uma planta que produzia muito. E Jesus terminou dizendo: se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. O que será que Jesus está querendo dizer aqui? Vocês sabem? Então vamos usar nossa imaginação. Imagina que nós somos sementes, não é mesmo? Jesus, ele é o semeador e ele vai jogar sementes. Nós podemos também jogar sementes nas pessoas, não é mesmo? Falar de Deus às pessoas, jogar sementes, jogar amor, jogar da palavra de Deus para as pessoas. E pode ser que dependendo do solo que cai essa semente, ela brote e dê muitos frutos, e pode ser que ela não brote. Então, para a gente entender melhor, vamos usar nossa imaginação. Eu conto com vocês. Vamos então imaginar essa parábola através de desenhos? Então imaginem, o semeador, ele está semeando a mensagem de Deus. Ele vai jogando sementes ao longo do caminho, certo? Então vamos vendo, olha, ele está jogando sementes em vários lugares, para algum lugar dar frutos. Vários lugares diferentes, lugares com pedra, com espinhos, lugares bons, e pode ser que caia algumas sementes no meio do caminho. E no meio do caminho, ela está aquela semente lá, certo? Igual no nosso coração, mas ela não entra no solo. Olha só, porque várias coisas ruins acontecem. Pode ser que alguém passe e tire aquela semente de lá, ou pode ser que, igual na Bíblia diz, um passarinho venha e acabe pegando essa semente. O passarinho seria o mal. O mal retira a palavra de Deus no nosso coração antes de dar bons frutos, porque nós não estamos com o coração preparado. Então ele vem e consegue retirar aquela semente do nosso coração. O segundo exemplo era da semente entrando em um solo que tem muitas pedras e pouca terra. Lembra que a tia falou? Ela dá frutos. Lembra que ela cresce? Mas o sol é tão quente, que o sol vai secar aquela semente. E ela não vai produzir fruto. Tadinha dela, ela não tá preparada. Ela não foi colocada em um lugar que é bom para ela, então ela não vai produzir frutos. E também tem a semente que ela é colocada em um solo, mas que aquele solo tem espinhos, tá vendo os espinhos? E o espinho, eles seriam as coisas ruins da nossa vida, crianças. Os problemas que nós passamos, as dificuldades, as doenças. E nós
vamos crescer, vamos ser plantas. Mas quando os problemas chegam perto e nós não estamos preparados, esse problema nos assusta. E ele nos deixa pequenininho, pequenininho, pequenininho. E parece que o problema é muito maior que a gente. E aí a gente não consegue crescer. E tem também o solo, que é um solo bom, é um solo que tem nutrientes, que tem água, que tem luz, e ele vai crescendo e ele vai produzindo muitos frutos bons. E esse é o solo que nós temos que plantar as sementes, um solo onde nosso coração esteja preparado para receber a palavra de Deus. E aí, conseguiram entender? Vocês viram, crianças, o que Jesus estava querendo dizer com a parábola do semeador? Então, nós temos que aprender que onde nós jogamos as sementes é muito importante. Nós estamos jogando sementes em lugares que tem bastante amor, bastante carinho, onde essa semente consiga germinar e produzir algo muito bom. Será que eu estou jogando semente em um solo com pedra? Com espinho? Ou que essa semente nem chegue porque o passarinho pegou e levou embora? Não, então nós temos que jogar sementes do amor de Deus, sementes de alegria em lugares que vão frutificar, que nosso coração esteja bem aberto para Jesus, porque aí vai vir a sementinha e vai crescer uma planta linda, maravilhosa, assim como está falando na parábola do semeador. Então vamos lá, a segunda ação é de Jesus contando parábolas, não é mesmo? Para o povo. A parábola do semeador foi somente uma de várias que tem na Bíblia. E é muito importante a gente entender o que Jesus estava querendo dizer com essas historinhas. Por que será que ele usava parábola? Para ficar mais fácil para o povo entender, para usar a imaginação. Jesus era um homem extremamente criativo, não é mesmo? Ele tinha muita criatividade e nós também temos que usar essa criatividade, não é? E agora vamos para a terceira ação, a última ação do livro de Marcos que eu vim aqui contar para vocês. E é uma ação muito legal mesmo. Jesus realizando mais uma coisa impossível aos nossos olhos. Tá curioso? Então vamos lá no livro de Marcos, no capítulo 6. Vamos lá. Temos que aprender, crianças, a usar a Bíblia. Então no capítulo 6... no versículo 45, olha só, olha o título desse capítulo. Jesus anda em cima da água. Ficou interessante, não é mesmo? Então vamos ler. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Presta atenção. Depois de se despedir dos discípulos, falou tchau para os discípulos, Jesus subiu em um monte a fim de orar. Então Jesus foi para orar, certo? Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Então o barco estava lá no meio do lago e Jesus estava no monte orando, certo? Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade. Lembra que os discípulos foram no mar? Eles estavam dentro do barco. Então eles estavam remando com dificuldade, porque o vento estava forte, estava sobrando contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi até lá. Então, ó, crianças, imaginem. Jesus viu de longe os discípulos lá no mar, remando com dificuldade, e ele estava na terra, certo? Lá no monte. Ele viu os discípulos, então ele decidiu ir lá para ajudar. Jesus foi até lá, mas como será que ele foi? Ele não tinha barco. Ih, pra que barco? Jesus foi até lá andando em cima da água. Olha só, Jesus começou a andar em cima da água. Olha isso. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, eles pensaram que era um fantasma, imagina isso. E começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, ficaram com medo. Mas olha o que Jesus falou com eles, dizendo: coragem! Olha só, Jesus mais uma vez, lembra que a tia Natália falou semana passada? Que Jesus falou para os discípulos: seus medrosos! Então, Jesus fala de novo: coragem, sou eu, Jesus! Vocês não estão me vendo? Não tenham medo, eu estou com vocês. Os discípulos não acreditavam que Jesus era capaz de fazer aquelas coisas, porque eles eram humanos. E eles olharam para Jesus e estavam assustados. Jesus falou: coragem, não tenham medo, sou eu. Então Jesus subiu no barco com eles, acalmou o vento, acalmou o mar, e os discípulos estavam completamente
apavorados, porque eles não entendiam que Jesus era capaz de fazer aquilo. Crianças, imaginem vocês no lugar dos discípulos. Vocês lá no barco e do nada vem Jesus andando sobre a água sem afundar. E sem usar nada, sem usar uma boia, sem usar um sapato especial, ele andando, porque ele é filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Andar em cima da água era muito fácil para Jesus, não é mesmo? Ele que criou o mar, ele que criou o céu, ele que criou o vento, ele falou, tô andando e pronto. E isso foi o que Jesus fez. Olha só, então imaginem. Jesus vendo os discípulos de longe, tentando remar com dificuldade, e ele vai ajudar. Então ele sai do monte, vai perto do mar e começa a andar sobre a água até chegar perto do barco com os discípulos. E lá, os discípulos apavorados, ele chama atenção. Que isso? Coragem, não tenham medo, sou eu, Jesus. E ele entra no barco, acalma a tempestade e continua junto com os discípulos. Esse é o Jesus que nós cremos, crianças. O Jesus que no meio da tempestade, ele entra no nosso barco, ele entra na nossa vida e acalma a tempestade. Ele vem de maneiras impossíveis. Ele veio até os discípulos andando como? Sobre a água. Então você acha que ele não pode vir até nós? Com certeza, ele pode vir até nós de maneiras impossíveis, que a gente nem imagina. E ele vem e ele acalma a tempestade em nossas vidas. O Jesus que nós acreditamos, o único Deus, ele pode tudo. E no livro de Marcos, que é o livro que nós começamos a aprender hoje, ele mostra várias ações que Jesus realizou. Várias ações maravilhosas que a gente nem imagina. Na semana que vem, nós vamos continuar aprendendo sobre o livro de Marcos. Então você não pode perder. É um livro muito especial que traz muitas ações importantes de Jesus aqui na Terra, certo? Então hoje nós aprendemos a primeira ação de Jesus curando um paralítico. A segunda ação de Jesus contando a parábola do semeador, que foi muito importante, não é mesmo? E a terceira ação de Jesus andando sobre a água, fazendo algo que na nossa visão é impossível, mas para Jesus nada é impossível, não é? Vamos então orar para agradecer ao Papai do Céu por essa lição, esse estudo de hoje? Papai do céu, obrigada por esse momento de estudo, obrigada porque o Senhor fala conosco, o Senhor fala conosco de maneiras impossíveis para nós, mas que para o Senhor nada é impossível. Que o Senhor continue falando no nosso coraçãozinho e o Senhor esteja guardando, Senhor Deus, cada criança, cada família, e esteja guardando e protegendo, e que essa sementinha venha dar bons frutos para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Eu amo a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, e os 27 livros